bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com os pacotes da Herb em 2021. Eu resolvi gravar esse vídeo porque quando a gente foi comprar o pacote da Herb, a gente ficou até com certo medo, porque realmente os preços da Herb, que é o antigo hotel urbano, né, são muito atrativos. Pra quem já viu aí no site, acha até que é mentira, né, que você consegue viagens internacionais por um preço muito bom. E aí eu fui pesquisar aqui na internet muito sobre a experiência de outras pessoas. Então por isso, depois de ter feito a minha viagem pelo pacote da Herb, eu resolvi contar a minha experiência aqui também para vocês que têm interesse em saber e tem um pouco receio, assim como a gente tinha. Então vamos lá que eu vou contar tudo para vocês. Bom, gente, a gente comprou o nosso pacote em 2020, em março de 2020, em plena pandemia, e isso foi uma coisa que deixou a gente com certo receio, porque realmente a gente deu um tiro no escuro, né? A gente não sabia como ia estar essa questão em 2021. Os pacotes da Herb, a maioria deles, eles são para ser usado em período de baixa temporada, por isso que os preços são melhores. O nosso poderia ser usado de março de 2021 a novembro, exceto em períodos de feriado, tanto na cidade de origem quanto na cidade de destino, né? E também em julho, junho, na época de férias, a gente não poderia usar. Então a gente comprou um pacote de 7 dias para o Nordeste, foram 4 dias em Jericoacoara e 3 dias em Fortaleza. E nesse pacote ele incluía o hotel, o café da manhã e o translado entre hotel e aeroporto e entre as cidades. Para quem não sabe, Jericoacoara fica mais ou menos 4 horas de Fortaleza, então é longinho, então por isso a gente precisava de um translado e esse translado estava dentro do valor do nosso pacote. Por esse pacote de 7 dias nós pagamos R$ 3.622 para 2 pessoas. Esse valor a gente conseguiu dividir em 10 vezes no boleto sem juros. Então assim, por isso que eu fiquei um pouco assim desconfiada, né? Mas a gente comprou mesmo assim e bom, caso, como a gente dividiu em 10 vezes no boleto, quando a gente finalizou o pagamento do último boleto, eles enviaram pra gente um formulário onde a gente preenchia, né, o nome dos viajantes, as informações pessoais. A gente colocava também 3 datas de sugestão, né, para eles verem se teriam disponibilidade pra gente poder ir nessa data. Eles não colocaram a gente nenhuma das 3 datas que eu tinha sugerido, tá? Mas eles colocaram uma data próxima. Faltando 45 dias para a primeira data que a gente sugeriu, eles mandam um e-mail pra gente, onde eles colocam já uma sugestão de voo com horário de chegada lá no local, em uma data sugerida para sua volta, tá? Isso no caso do avião. Como não era realmente o que a gente queria, a gente ficou em dúvida se a gente aceitava essa primeira data, mas depois eu fui pesquisar que eles demoram até 30 dias para mandar uma nova data pra gente, e como a gente é muito ansioso, a gente acabou aceitando essa primeira data. Depois que você aceita a parte do avião, né, das passagens, eles enviam pra gente qual o hotel que a gente vai ficar. Nesse caso, não tem como você aceitar ou não a parte do hotel. Eles já enviam o hotel que você vai ficar, você não tem como ficar escolhendo, é eles que escolhem para você. Vai entrar dentro da categoria econômica. A maioria dos pacotes dele são de categoria econômica, então é um hotel simples de 3 estrelas com café da manhã. Então a gente marcou a nossa viagem para outubro desse ano, final de outubro, e a gente foi viajar. E aí entra o começo dos problemas, né? Eu tinha visto no site que a gente poderia fazer o check-in online 48 horas antes da data do voo, né? Do horário do voo. Só que a gente mora mais ou menos 4 horas e pouco de São Paulo, que era o lugar que a gente ia pegar o voo para ir para Fortaleza. Então eu fiquei com medo de fazer o check-in antecipado e ter algum problema no caminho, que a gente não poderia chegar até lá, sei lá, eu imaginei 1000 coisas que poderiam acontecer, então eu preferi não fazer o check-in antecipado, com medo de depois eu não conseguir fazer uma troca, alguma coisa que eu precisasse, né? E aí começam meus problemas. Quando eu cheguei lá no aeroporto, a gente foi naquelas máquinas fazer o check-in,
E aí deu um problema, o rapaz que fica lá orientou a gente a procurar o guichê. Quando a gente chegou no guichê, a moça tinha informado que o nosso voo, ele tinha dado superlotação. E isso acontece porque a ANAC, ela permite as companhias aéreas a vender até 10% a mais do que a capacidade de lotação total do voo. E juntou que um dia antes tinha dado um problema em um outro voo, e aí todas as pessoas que estavam nesse outro voo foram remanejados, e aí lotou o nosso avião. E como a gente deixou para fazer check-in em cima da hora, né? Mas a gente chegou com 4 horas de antecedência, certinho lá, a gente não poderia embarcar naquele dia. Esse problema que deu, ele chama overbook. A gente ficou sem entender nada, eu já fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, a gente vai perder um dia, né, de passeio, né, porque agora como é que eu vou fazer? Porque já tinha um hotel certinho pra gente entrar. E no nosso pacote, como que eles fizeram? Eles fizeram pra gente dormir em Fortaleza no primeiro dia, e no outro dia, logo pela manhã, a gente já iria para Jericoacoara. Então, se a gente ia chegar só no outro dia, como que a gente ia fazer esse trâmite para Jericoacoara? E eu entrei em contato com a moça que tinha confirmado o translado, e ela tinha dito para mim que eles só faziam o translado pela manhã. E a gente ia chegar por volta de 3 horas da tarde em Fortaleza, nesse novo voo que eles colocaram a gente. Nesses casos, a companhia aérea, eles pagaram pra gente um hotel ali próximo do aeroporto, e também as refeições que a gente tinha que fazer, a janta e o café da manhã no outro dia. Aí eu fiquei desesperada e tentei entrar em contato com a Herb para ver o que a gente poderia fazer. Porque quando eu entrei em contato com o hotel para falar que a gente tinha tido esse problema, eles falaram que a agência de viagem que contratou eles que tinham que resolver com eles. Também o translado falou a mesma coisa, que era a Herb que tinha que entrar em contato com eles para remanejar a gente para um outro dia, para um outro horário. Eles não conseguiam fazer isso diretamente com a gente. Eu fiquei muito preocupada. Para quem não sabe, depois que aconteceu a pandemia, a Herb provavelmente teve muito problema em devolução de dinheiro, essas coisas. Eles acabaram inutilizando o 0800 dele. Então, o único meio de comunicação hoje em dia com a Herb é via e-mail, e eles têm um chat no próprio site, só que o chat é muito ruim. Toda hora que você tá lá tentando conversar, eles colocam assim, bate-papo encerrado, do nada. Se você tá lá, eles estão demorando para responder porque tem uma fila de espera. Se você fecha aquela abinha, pronto, você saiu do bate-papo, você tem que entrar numa nova fila de espera. Então, realmente, o canal de comunicação da Herb é muito ruim. Então, eu tentei por várias vezes falar, eu tava lá no aeroporto desesperado, porque eu tava com medo de chegar lá não ter hotel, chegar lá não ter translado, chegar lá e ficar perdida, né? E quando eu consegui falar com uma pessoa, eles falaram que eles iriam mandar a resposta pra gente, tudo por e-mail. E aí entra aquele negócio, né? Você fica achando que eles não vão falar nada, então eu ficava mandando e-mail desesperada lá, pedindo realmente para eles me dar uma posição, se eles conseguiam falar. E aí, quando foi mais ou menos 10 e pouca da noite, a moça ligou pro meu marido e falou que eles tinham aumentado um dia na nossa diária para um dia depois, né? Já que a gente perdeu um dia. O que aconteceu na companhia aérea foi também que eles deram um dia pra gente voltar mais. Então, no caso que a gente voltaria na sexta, a gente voltou no sábado por conta desse um dia que a gente perdeu. A gente foi no outro dia para Fortaleza, chegamos lá, tinha realmente um translado esperando. A gente teve que esperar um outro voo também, que já estava com umas pessoas de pacote, também queria junto pra gente em Jericoacoara. Realmente aquele dia a gente perdeu um pouco, né? Então a gente acabou tendo 6 diárias, porque aquele dia a gente foi chegar em Jericoacoara, era meia-noite, mas deu tudo certo, tá? Como eu falei pra vocês, os hotéis que o pacote Herb eles disponibilizam pra gente, os hotéis são bem simples mesmo, tá? Não vai esperando que você vai ficar num quarto muito bom, coisas de luxo. Em Jericoacoara a gente ficou numa pousada que o banheiro era bem ruim, assim,
o chuveiro era bem ruim, eu falava que ou ele era gelo, pedra, ou ele era bola de fogo, não tinha meio termo. Mas assim, tudo limpinho, sabe? O café da manhã razoável. E em Fortaleza também a gente teve que ficar, os dias que já estavam certos, a gente ficou no hotel que eles já tinham mandado pra gente. No último dia, que foi o acréscimo, a gente ficou em um outro hotel, mas com tudo razoável, igual eu falei pra vocês, né? Quando eles mandaram pra gente já o voo confirmado e os hotéis já confirmados, eu entrei na companhia aérea e fui fazer uma simulação de quanto ficaria pelas passagens para nós dois, depois quanto ficaria os hotéis para nós dois e quanto ficaria o translado, né, que eles fizeram para nós dois. Pela Herb ficou mais ou menos R$2.000 mais barato do que se a gente fechasse tudo por particular. Então eu acho que realmente vale super a pena. Tava procurando já outros pacotes pra gente poder fechar, mas eu vi que agora os preços já estão mais altos, né? Porque as coisas já estão voltando ao normal, né? E também não se acha mais pacotes com translado incluso. Eu percebi isso, tá? Pelo menos aqui no Brasil. Para o exterior ainda tem alguns lugares que tem pacote com transfer incluso. Então assim, gente, o único problema realmente que eu acho é que se você tiver algum problema no seu pacote, né, na sua viagem, a comunicação com a agência Herb é um pouco difícil, mas eles respondem sim e no nosso caso solucionaram o nosso problema, tá? Foi uma viagem muito gostosa, realmente valeu bem a pena. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha servido um pouquinho para vocês, que tenha sido esclarecedor, tá joia? E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a nossa viagem, sobre esse pacote, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Me sigam lá no Instagram também, que lá eu posto bastante sobre a minha vida, meu dia a dia. Vou deixar aqui o meu arroba pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!